Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um devocional e eu quero começar esse devocional com uma pergunta. A Bíblia é um livro para você ou um livro sobre você? Talvez seria interessante você parar um pouquinho esse vídeo e pensar numa resposta. Só que para ajudar na resposta, eu também vou trazer uma palavra que está lá em 2 Samuel 12. E essa palavra que Samuel descreve, ele conta a história de Davi, em que Davi está na área do seu palácio e quando ele percebe, ele vê uma mulher se banhando. Essa mulher se chama Betseba e ele procurou saber quem que ela era e ele descobriu que ela também era mulher do seu amigo, de Urias, da pessoa que estava guerreando por Davi, que estava em guerra por Davi. E mesmo Davi sabendo de tudo isso, ele manda chamar Betseba, porque ele tem uma paixão carnal por Betseba, uma paixão sexual por ela. E aí, Betseba vai até ele. A gente até então não sabe se Betseba consentiu ou não, até porque ele era rei. E se uma mulher não consentisse se deitar com ele, naquele contexto cultural, histórico-cultural, poderia até mesmo ser morta, né? Então a gente não sabe até quando Betseba consentiu ou não. E Betseba acaba engravidando. E também naquele contexto histórico-cultural, uma mulher que engravida sem o seu marido, porque todos sabiam que o seu marido estava na guerra, que aparece grávida, ela também poderia ser condenada à morte. E aí o que Davi faz? Num gesto de extrema covardia até mesmo, ele manda chamar Urias da guerra, embriaga Urias e diz assim: Urias, vai lá e tenha uma noite com a tua esposa, você merece, você é um bom guerreiro, você merece. E Urias, demonstrando caráter, ele fala assim: ó, não, eu não posso me deitar com minha esposa, sendo que os meus irmãos estão lutando por mim em guerra e estão até mesmo morrendo por mim. Eu não posso. Davi não sabe o que faz. Então Davi chama Joabe e diz assim: Joabe, coloca Urias na frente da batalha. E quando Urias estiver à frente da batalha, vocês abandonem ele, para ele morrer lá. Esse gesto de Davi foi de extrema covardia. E acontece exatamente como Davi quis. Urias morre à frente da batalha. E o caminho estava livre. Davi iria viver feliz com Betseba para o resto da vida, talvez. Ele deve ter pensado. Só que aparece um profeta, o profeta Natã. E Natã vem até Davi conversar com Davi. E ele diz assim: Davi, eu vou te contar uma história. Haviam dois homens. Um homem tinha um rebanho de muitas ovelhas, muitas ovelhas. E havia um outro homem, amigo dele, desse homem que tinha um grande rebanho de ovelhas, que tinha apenas uma ovelha. E esse amigo desse grande rebanho, ele quis dar um banquete. E ele, podendo pegar uma das suas muitas ovelhas, ele resolve roubar a única ovelha do seu amigo. Davi, o que você faria diante dessa situação? Perguntou o profeta Natã. Davi, ele se rasgou inteiro, ele disse assim: esse homem, ele merece a morte. Não, aquele outro homem, o que foi roubado, ele merece ser restituído 4 vezes mais. E não só isso, além de ser restituído 4 vezes mais, esse homem, esse outro que roubou, ele merece a morte, ele merece ser morto. E Natã diz assim para Davi: Davi, eu sei por que você está enfurecido, com raiva desse homem. Porque essa história que eu contei, ela é sobre você. Quando Davi, ele percebe que aquela história que Natã contou era sobre ele, não era para ele, era sobre ele,
o que Davi faz? Davi se enlouquece e ele vai para a presença de Deus e ele derrama o seu coração na presença de Deus e ele clama por arrependimento. E ele pede por arrependimento ao Pai. E eu conto essa história para dizer que a Bíblia não é um livro para você ou para mim. É um livro sobre mim, é um livro sobre você. Só que, ao contrário do romantismo de um livro que a gente pode esperar, é que nesse livro aqui, nós não somos os protagonistas. Nós não somos os bonzinhos. Nós somos os traidores. Nós somos os ladrões. É isso que nós somos. E Jesus, o protagonista dessa história, porque sim, isso daqui é tudo sobre Jesus, o protagonista, o herói dessa história. Jesus, ele veio para redimir os nossos pecados, para morrer numa cruz e para ressuscitar, para nos salvar, para me salvar, para te salvar. Esse livro, ele é um livro sobre você, mas não é um livro em que vai falar das coisas boas de mim, as coisas boas de ti. É um livro em que vai trazer à tona todo o pecado, trazer à tona toda sujeira, para que Jesus, o verdadeiro protagonista dessa história, ele sim possa redimir a nossa vida. Ele sim possa nos salvar e nos dar vida eterna. Esse livro é um livro sobre nós. E a gente tem que pegar esse livro e entender que Jesus, ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Por isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Por isso que nós precisamos entregar, reconhecer Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, porque Ele é o protagonista da minha história, Ele é o protagonista da tua história, é Ele quem muda a história, foi Ele quem mudou Davi, foi Deus quem mudou o destino de Davi e que tornou ele um homem segundo o coração de Deus. E assim pode acontecer conosco, se nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Por isso eu te convido hoje, se você ainda não fez isso, entregue a sua vida ao verdadeiro herói, a Jesus Cristo, em o nome de Jesus.